Livro de 1 Pedro, segundo capítulo, e os versículos 1 ao 25 que diz: Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele, cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra, quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. Mas, para os que não acreditam, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também, ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Respeito pelas autoridades. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Pois vocês são livres, e no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o Rei. Instruções para os escravos. Vocês, escravos, submetam-se a seu Senhor com todo o respeito. Façam o que ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel. Porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito o mal. Mas, se sofrem por terem feito o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam seus passos, ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça, por suas feridas somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. O segundo capítulo da primeira epístola de Pedro continua aprofundando os ensinamentos sobre nossa identidade como cristãos e nosso relacionamento com Deus. Vamos explorar algumas reflexões deste capítulo aqui em 8 pontos. Pedras vivas. Pedro nos compara as pedras vivas que estão sendo construídas em um edifício espiritual para formar um sacerdócio santo. Isso significa que, como crentes, somos partes essenciais do plano divino de Deus. Somos chamados a desempenhar um papel ativo na construção de sua igreja e na oferta de sacrifícios espirituais.
A pedra angular. Pedro se refere a Jesus como uma pedra angular rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Essa imagem nos ensina que, mesmo que o mundo nos rejeite, somos preciosos para Deus e fundamentados em Cristo. Povo escolhido e santo. Pedro lembra que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso nos destaca como um povo separado para Deus, com um propósito divino em nossa existência. Testemunhas brilhantes. Pedro nos incentiva a viver de maneira tão exemplar que, mesmo que sejamos caluniados, nossas boas obras possam brilhar e glorificar a Deus. Isso nos desafia a ser testemunhas honestas, não apenas com palavras, mas também com ações. Submissão e respeito. Pedro aborda a questão da submissão às autoridades terrenas. Ele nos lembra que devemos respeitar as autoridades, não apenas por temor humano, mas também por temor a Deus. Isso nos ensina a equilibrar nossa obediência terrena com nossa lealdade a Deus. Servos de Cristo. Pedro também nos encorajou a sermos servos de Cristo e a seguir seu exemplo de paciência e sofrimento. Isso nos recorda que o sofrimento faz parte da jornada cristã, mas também nos lembra do exemplo redentor de Jesus. Ovelhas desgarradas e retornadas. Pedro faz referência à condição anterior de alienação espiritual dos crentes e como eles foram trazidos de volta para Deus por meio de Cristo, o pastor e guardião de suas almas. Isso realça a maravilhosa obra de reconciliação realizada por Jesus. Liberdade cristã com responsabilidade. Pedro lembra que a liberdade cristã não é um pretexto para o pecado, mas uma oportunidade para servir uns aos outros no amor. Somos chamados a usar nossa liberdade com responsabilidade e cuidado pelos outros. Em resumo, o segundo capítulo de 1 Pedro nos ensina sobre nossa identidade como pedras vivas na casa espiritual de Deus, sobre nosso chamado para ser um povo santo e sobre a importância de seguir o exemplo de Cristo em nossa jornada de fé. Também nos desafiamos a viver vidas que glorificam a Deus, a respeitar as autoridades terrenas e a usar nossa liberdade para servirmos aos outros. Que possamos absorver esses ensinamentos em nossa vida diária e refletir a luz de Cristo no mundo à nossa volta. Na meditação de hoje, eu lembro que quando te perseguirem por ser cristão, ou quando as coisas estiverem difíceis demais, lembre-se, sua recompensa nos céus é grande. No livro de Mateus, 5º capítulo com o versículo 12 diz assim: Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Essas palavras foram proferidas por Jesus no famoso Sermão da Montanha, onde ele ensinou princípios profundos sobre como viver uma vida piedosa e justa. Neste versículo, Jesus está falando sobre a recompensa reservada para aqueles que seguem a fé e enfrentam perseguições por causa dela. A primeira palavra, regozijai-vos, é uma chamada à alegria, mesmo em meio às tribulações. Isso pode parecer contraintuitivo, mas Jesus nos diz para nos alegrarmos quando enfrentamos desafios por nossa fé. Por quê? Porque nossa recompensa nos céus é tão grande que nossos problemas terrenos não podem ser comparados. Exultai significa celebrar ou se regozijar intensamente. É uma celebração não apenas da recompensa futura, mas também da própria fé e da oportunidade de seguir os passos de Cristo, mesmo que isso signifique passar por dificuldades. Jesus então nos lembra que aqueles que o seguem não estão sozinhos em suas dificuldades. Eles em boa companhia, pois os profetas do passado também foram perseguidos por causa de sua fé. Essa afirmação nos lembra que a jornada da fé nunca foi fácil, mas é uma jornada honrada. Ao meditar sobre essa passagem de Mateus, podemos encontrar conforto e inspiração em nossa caminhada espiritual. Isso nos lembra que, mesmo nas situações mais desafiadoras, podemos nos alegrar e celebrar nossa fé, porque nossa recompensa eterna é incomparável. Também nos lembra que fazemos parte de uma linhagem de fé que se estende ao longo da história,
unindo-nos aos profetas e a todos os que seguiram a Deus de todo o coração. Portanto, em momentos de perseguição, dúvida ou dificuldade, lembre-se deste versículo e permita que ele seja uma fonte de ânimo e alegria em sua jornada de fé. Regozije-se e mantenha a esperança, pois sua recompensa nos céus é realmente grande e gloriosa. Oração do dia. Pai Celestial, agradecemos de todo o coração por este novo dia que Tu nos presenteia. Pelos momentos de alegria e pelas lições aprendidas, nossa gratidão é infinita. Pedimos Tua sabedoria, para que nossas escolhas honrem Tua vontade e para que possamos ser luz na vida daqueles que nos rodeiam. Protege-nos de todo o mal, concedendo-nos livramento e saúde. Derrama a Tua graça sobre nossa família e amigos, envolvendo-os com Teu amor incondicional. Concede-nos misericórdia, discernimento e felicidade em cada passo do nosso caminho e que o amor e a paz inundem nossos corações, hoje e sempre. É o que te peço, ó Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E esses foram os versículos, a reflexão e a oração de hoje. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber momentos de reflexão e oração como esse todos os dias. E se você quiser se aprofundar nas escrituras bíblicas, de Gênesis a Apocalipse de uma forma fácil de entender com o pastor e teólogo Felipe Soares, é só clicar no link que vou deixar na descrição deste vídeo. Fique na santa paz de Deus.